Boa tarde e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos que fazem parte da primeira igreja evangélica congregacional aqui em Esperança. Boa tarde e a paz a todos os irmãos em Cristo espalhados pelo Brasil e por este mundo afora. Boa tarde a você, ouvinte, a você que está conosco nesta tarde. Quero convidar você para termos um momento de escola bíblica, um momento que foi reservado aqui neste canal para juntos meditarmos na Santa Palavra de Deus. Hoje estaremos estudando sobre a nossa confissão de fé congregacional. A nossa confissão de fé congregacional será o nosso objeto de estudo hoje, onde estaremos estudando o artigo 16, que trata sobre do arrependimento para a vida. Do arrependimento para a vida. O primeiro tópico diz o seguinte: cremos e confessamos que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho e todo cristão, o tanto quanto pela mesma pregação da fé em Cristo, sendo estes os dois elementos ordinários necessários para conversão. Eu quero deixar aqui a leitura de alguns textos sagrados para a nossa edificação. O primeiro texto encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo 31, que diz o seguinte: Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Encontramos também, queridos, mais um texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo 18, que diz o seguinte: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então, também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. E eu quero ler mais um texto para a nossa reflexão, em Atos capítulo 16 e o versículo 14. Atos 16, 14, que diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, queridos, como nosso tema hoje trata sobre o arrependimento para a vida, eu quero trazer aqui para vocês um conceito do que significa, qual é o significado de arrependimento segundo os teólogos e dentro de uma explicação mais teológica. Segundo o dicionário Almeida, arrependimento é uma decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por uma ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se a abandoná-lo, baseando a sua confiança em Deus que perdoa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós observamos aqui que o arrependimento para a vida é uma ação sobrenatural de Deus sobre a vida do pecador, levando ele a uma decisão
total e completa, levando ele a sentir realmente uma tristeza profunda pelo pecado, levando ele a sentir um repúdio, um nojo tremendo pelo pecado. Certa feita, Jesus Cristo, caminhando e evangelizando o mundo, ele disse, queridos, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus se aproxima, portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. O médico Lucas, falando sobre arrependimento, ele disse o seguinte, lá em Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, querido ouvinte, querido participante desta escola bíblica, você, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui analisando este tema tão necessário para os dias atuais, do arrependimento para a vida. Mas que vida? A vida eterna. Porque nós cremos e confessamos que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Isto é uma graça divina, é uma graça triuna, em que o Deus que é Trindade, decidindo revelar o seu amor para a humanidade, decidiu escolher este homem pecador para a salvação, infundindo-lhe fé e arrependimento, que são os dois elementos fundamentais para a conversão. No segundo tópico, ainda deste artigo que a nossa confissão de fé trata, diz o seguinte: há entre os eleitos aqueles cuja conversão não se dá senão após certa idade, depois de eles terem vivido algum tempo em seu estado natural e servido a vários prazeres e concupiscências, mas Deus, ao chamá-los eficazmente, concede-lhes o arrependimento para a vida. Eu quero aqui novamente deixar duas leituras da Palavra de Deus para a nossa reflexão nessa tarde, em nome de Jesus. O primeiro texto encontra-se em Ezequiel, capítulo 16, e o versículo 63. Ezequiel 16, 63 diz: para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. Aleluia. Quero deixar mais um texto para os amados irmãos em Ezequiel 36, 31. Ezequiel 36 e o versículo 31 diz: então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fiquem bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos ouvintes e participantes desta escola bíblica, encontramos dentro desse tema estudado nessa tarde, do arrependimento para a vida, estas revelações bíblicas, em que mostra com bastante propriedade que aqueles que foram escolhidos e eleitos por Deus para conversão, de fato, eles foram chamados, mas chamados diferente.
o chamado que Deus realizou na vida destes foi um chamado eficaz, é um chamado eficiente, é um chamado que funciona, é um chamado realmente que não tem desistência, não tem essa história de mudar de ideia, de voltar atrás. Quando Deus escolhe alguém, a palavra de Deus diz, querido, lá no Evangelho de João, capítulo 6 e o versículo 64, ele diz que ninguém vem a mim se o Pai que o enviou não o trouxer, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então eu quero dizer a você nesta tarde que de fato o arrependimento que você precisa viver continuamente. Eu costumo dizer e ensinar na igreja a qual eu pastoreio que a caminhada do verdadeiro cristão está fundamentada em cima de 2 passos: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Se você caminhar desta forma, fundamentada em cima dos 2 pilares da salvação, que é arrependimento e fé. Arrependimento por quê? Porque agora o seu objetivo, depois que você foi transformado em uma nova criatura, em um novo ser, no Filho de Deus, numa filha de Deus, o seu objetivo agora, o seu prazer é de agradar aquele que te escolheu, aquele que te alistou, aquele que te arregimentou para a guerra, que é Jesus Cristo. E fé por quê? Porque a fé de Deus, essa fé foi um dom que você recebeu de Deus para continuar caminhando, crendo, se arrependendo, se purificando, se santificando e sendo de fato um canal livre para que a graça dele possa fluir por seu intermédio. Encontramos aqui no 3º tópico que trata sobre do arrependimento para a vida. O 3º tópico diz: embora não haja ninguém que faça o bem e que não peque, e embora os melhores dos homens possam, devido ao poder e ao engano das corrupções que neles habitam, e a tentação que prevalece, caírem em grandes pecados e provações, Deus, por meio do pacto da graça, tem providenciado de maneira misericordiosa que os crentes que assim pecam e caem sejam restaurados através do arrependimento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu quero ler mais um texto da Palavra de Deus para os amados ouvintes. Um texto que se encontra em Romanos capítulo 3, o versículo 19, do 9 ao 12. Romanos 3, do 9 ao 12, que diz: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto e com a língua enganem venenos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar mais um texto para nossa edificação nessa tarde, que é em 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, amados ouvintes, aqui vemos que o tópico está certo. Que embora não haja ninguém que faça o bem, que não peque,
E embora os melhores dos homens possam, devido ao poder e ao engano das corrupções que neles habitam e à tentação que prevalece, cair em grandes pecados e provações, Deus, por meio do pacto da graça, tem providenciado de maneira misericordiosa que os crentes que assim pecam e caem sejam restaurados através do arrependimento. Então, como tema hoje estudado é sobre do arrependimento para a vida, eu quero dizer a você nessa tarde que o arrependimento é o meio que Deus usa para não perder você, para não nos perder. O arrependimento é o meio que Deus usa para cumprir o pacto que Ele mesmo estabeleceu com os seus eleitos, com os seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse pacto, queridos, é chamado de pacto da graça, ou outros teólogos também chamam de pacto da redenção. E o que é que significa este pacto? A Bíblia diz lá em Isaías que houve uma reunião e de repente Deus bradou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E prontamente seu filho Jesus Cristo respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Jesus Cristo, ele por vontade própria, por decisão própria, por amor a nós, ele decidiu sair do seu trono de glória, se esvaziar de si mesmo, se esvaziar de toda a glória, vir aqui para a terra, tomar a forma de servo, morrer e morrer com a morte de cruz, por amor a mim e por amor a você. Esse pacto, queridos, é chamado de pacto da graça ou pacto da redenção, onde Jesus Cristo conquistou para nós a justificação de todos os nossos pecados. Nós, antes da morte de Cristo, tínhamos uma dívida com o mundo espiritual, tínhamos uma dívida com os céus. Mas uma vez que Jesus veio e morreu na cruz, ele nos substituiu naquela cruz. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele encravou ali na cruz um escrito da dívida que estava contra nós. Hoje não devemos mais nada ao mundo espiritual. Não devemos mais nada, porque Jesus já pagou. Ele nos comprou para Ele e nos comprou com preço de sangue. Queridos participantes dessa escola bíblica, esse tema é muito necessário para os dias atuais. Do arrependimento para a vida. Se você já é um cristão, se você já é um discípulo de Cristo e já teve essa experiência e tem constantemente essa experiência de arrependimento, aleluia, glória a Deus, você é um salvo. Mas se você ainda não é um cristão, se ainda não houve a obra da conversão na sua vida, eu quero dizer a você que só há uma maneira, que é do arrependimento para a vida. Só tem uma maneira de você obter, de fato, comunhão com Deus, é se arrependendo dos seus pecados, para que você possa ter comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero trazer para você, nessa tarde, o quarto tópico da nossa confissão de fé congregacional, que trata do arrependimento para a vida. O quarto tópico diz o seguinte: este arrependimento salvífico é uma graça divina, por meio da qual uma pessoa, sendo sensibilizada pelo Espírito Santo dos múltiplos males do seu pecado e pela fé em Cristo, se humilha com tristeza segundo Deus, abominando a si mesmo e ao seu pecado, orando e pedindo perdão, bem como o fortalecimento na graça, com a finalidade de andar perante Deus, de maneira a agradá-lo em tudo, se esforçando com suprimento do Espírito Santo. Então, queridos, esse tópico, ele revela ações
graciosas do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem gera no homem, quem leva o homem o arrependimento. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem, quem converte o homem, quem regenera o homem. É o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que vai exatamente trabalhar em comunhão com a santa palavra de Deus, alcançando os corações, levando as pessoas a entenderem que são pecadoras e pecadoras perdidas e que precisam do amor de Deus, que precisam da misericórdia de Deus, que precisam se arrepender dos seus pecados para viver uma vida que agrade ao Senhor da glória, ao Deus Todo-Poderoso, Jeová Elohim, Criador de todas as coisas, ao Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Veja que os autores da nossa confissão de fé foram felizes em colocar este ponto que trata sobre a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo, querido, querida, que te traz a alegria da salvação. Quando Davi pecou, lá no Salmo 51, ele sabia, ele era consciente do seu pecado, mas ele sabia que só havia uma maneira de receber o perdão de Deus, que era através do arrependimento. E ele se arrependeu e ele disse: Senhor, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Senhor, quando eu pequei até os meus ossos pecaram. Purifica-me com ensopo. Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, restitui em mim um espírito voluntário. Um espírito voluntário, ele pediu. Restitui em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Então, queridos ouvintes, é o Espírito Santo que vai produzir em você estas ações. Louvado seja o nome do Senhor. Só há um arrependimento genuíno e verdadeiro quando este arrependimento é fruto de uma ação do Espírito Santo sobre a vida do pecador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na nossa confissão de fé, neste artigo 16, que trata sobre do arrependimento para a vida, porque só alcançará a vida eterna quem tiver realmente passado pelo arrependimento, o arrependimento genuíno. Ainda tem um quinto tópico que diz: visto que o arrependimento deve ser constante durante todo o curso das nossas vidas, por causa do corpo da morte e as atuações do mesmo, é o dever de cada um se arrepender particularmente daqueles pecados específicos que ele mesmo conhece. Queridos, nós ainda não fomos arrebatados. Essa expressão arrebatamento significa uma reunião, que haverá no dia da volta de Cristo, onde Ele estará reunindo os salvos e levando para morar com Ele. Mas nós ainda não fomos arrebatados. Nós ainda não recebemos um corpo glorificado. E, segundo as Escrituras, nós só estaremos totalmente livres do pecado e de pecar depois de recebermos um corpo glorificado. Portanto, querido, querida, todos nós pecamos. Como foi lido aqui nesta tarde, lá em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10, aquele que disser que não tem pecado é um mentiroso, porque todos nós pecamos. Às vezes pecamos por palavras, às vezes pecamos por pensamentos, às vezes pecamos por gestos, atos e atitudes. Mas a verdade é que todos nós pecamos. Mas
Aqui está dizendo que nós temos esse direito conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Que a partir do momento que nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Então é preciso que constantemente eu e você venhamos estar indo até o Santo dos Santos, até a presença do Deus invisível, do Deus inacessível, do Deus glorioso, do Deus que é santo, que é poderoso, que é único, que é eterno, e pedir a Ele perdão pelos nossos pecados. Aleluia! Isso se faz necessário que isso seja constante, sucessivamente. Segundo as Escrituras, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não existe esse ser humano que bata no peito, se orgulhe e diga que não peca. Só em pensar isso, ele estará pecando. Todos pecam, mas há um segredo revelado nas Escrituras. É que, queridos, o arrependimento foi um meio que Deus deixou para eu e você, para nós, termos acesso direto à presença dEle pelo sangue de Jesus. Eu quero dizer a você, com fé e arrependimento e pelo sangue de Jesus, nós temos acesso direto à presença de Deus e receber da parte dEle o perdão dos nossos pecados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós concluirmos esse estudo bíblico nesta tarde, eu quero deixar para vocês o último tópico da nossa confissão de fé, que trata desse tema tão específico, que diz do arrependimento para a vida. O sexto tópico diz: tal é a provisão que Deus, por meio de Cristo, no pacto da graça, tem feito para preservar os crentes para a salvação, que, embora não haja pecado tão pequeno que não mereça condenação, também não há pecado tão grande que traga condenação àqueles, escute bem, àqueles que se arrependam verdadeiramente, o que torna necessário a pregação constante do arrependimento. Ora, queridos, o próprio João Batista, lá nas margens do Rio Jordão, segundo as Escrituras, segundo Mateus capítulo 3, versículo 9, ele pregava lá nas margens do Rio Jordão e ele dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento de pecados, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O próprio João Batista pregava para todas as autoridades e até para muitos militares romanos. Ele dizia: arrependei-vos, pois, e produzam frutos dignos de arrependimento. Então, queridos irmãos, este arrependimento foi uma provisão de Deus, ou seja, foi uma providência instituída por Deus. Aleluia! Para que por intermédio da fé em Jesus Cristo e do arrependimento sincero, possamos, de fato, receber a salvação das nossas almas e desfrutar, gozar de uma íntima comunhão com Deus que é santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer a você, nesta tarde, que esse tema ele deve ser mais lido, mais propagado para toda a humanidade. Esta era a verdadeira mensagem de Cristo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Esta era a mensagem de Jesus por onde ele andava. Essa era a mensagem dos apóstolos por onde eles andavam.
Esta era a mensagem da igreja primitiva, onde ela era instalada. E esta deve ser a mensagem pregada ainda hoje, nos tempos odiernos, onde a humanidade está distante de Deus, escrava do mundo e escrava do pecado. Nós, na qualidade de emissários de Cristo, devemos continuar pregando que há uma solução, e a solução é Cristo, e o meio para alcançar esta solução é através da revelação que Cristo deixou: fé e arrependimento. Queridos e amados irmãos, hoje estudamos mais um artigo da Confissão de Fé Congregacional, a nossa declaração de fé, o artigo 16, que trata do arrependimento para a vida. Que Deus Espírito Santo tenha abençoado a sua vida através destes conhecimentos, desta palavra, desta reflexão dessa tarde. Este foi um momento exclusivo para a nossa escola bíblica. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Lembrando a todos os membros e congregados da nossa igreja, da primeira igreja congregacional aqui em Esperança, que nós estamos aí criando várias plataformas virtuais para que você, meu irmão, você, minha irmã, possa ser edificada. Agora nós temos um canal no YouTube. Você pode colocar lá Eli Lourenço de Farias Eli. Veja bem, Eli Lourenço de Farias Eli. Acesse lá o nosso canal no YouTube e você estará entrando diretamente no canal da Primeira Igreja Evangélica Congregacional aqui em Esperança, onde estamos postando lá muitas coreografias, muitas mensagens, muitas pregações, muitos estudos bíblicos para a sua edificação. Temos também vários grupos da nossa igreja. Se você é criança, procure fazer a sua inscrição no grupo do departamento infantil. Só é dar o número do seu celular para a nossa irmã Lena, que ela vai estar adicionando você, criança, no grupo do nosso departamento infantil. Se você é jovem, só é dar o número do seu telefone ao nosso irmão Jonatas, que ele estará lhe adicionando lá no grupo da UMEC da nossa igreja. Se você já é uma senhora, é uma irmã, só é dar o seu número à minha esposa Ana Lúcia, que ela estará colocando lá você no grupo As Mulheres que Oram. Se você é varão, é homem, dê o seu número ao nosso irmão Antônio, que é o presidente do departamento de homens, e ele estará colocando você lá no grupo dos homens. E para toda a igreja, para todas as congregações de Riacho Fundo, Logradouro, Pintado, todos os membros e congregados da igreja sede, a nossa igreja também tem um grupo específico da igreja, onde estamos colocando todas essas pregações, e essa escola bíblica também está lá. Esteja em comunhão conosco, estejamos congregando através desse meio, servindo e adorando ao Rei dos Reis, porque perto está dele vir buscar a sua noiva, em nome de Jesus.